Agradecer a Janaína pelo convite, para mim é um prazer estar representando a EPAMIG, né, e conversar um pouquinho desse tema aí que é bastante interessante, né? Acho que ela não está ouvindo, Janaína. Vou conversar com ela aqui pelo WhatsApp. Pode ir. Tá, joia. Vou compartilhar minha tela. Tá, joia. Você está vendo a minha tela, Janaína? Sim. Começando a... Sim. Beleza. Tá ok, né? Então eu vou iniciar. Pessoal, então hoje o desafio aqui, para mim, é a gente conversar sobre cultivares de café com potencial de produtividade e qualidade. Eu digo que é sempre um desafio a gente falar desse tema, porque acredito que todos os produtores, né, de todas as regiões produtoras aí de café, já plantam ou já ouviram, né, falar do amigo produtor que planta Catuai Mundo Novo. Né, são dois grupos de cultivares aí que representam grande parte do cenário cafeeiro, né, de todas as regiões produtoras. Então, para a gente é um desafio mostrar que os programas de melhoramento genético, incansavelmente, eles estão na busca, né, por cultivares, por novos cultivares, que sejam produtivas tanto quanto o Mundo Novo Catuai, ou até mesmo acompanhadas aí de outras características, como resistência à ferrugem, tem boa qualidade de bebida, peneira alta, porte baixo, e inúmeras outras características agronômicas de interesse. Então, para a gente conversar aqui hoje, eu vou falar um pouquinho do assunto, né, de cultivares de café, de grupos de cultivares. Depois, para falar um pouquinho de resultado, eu vou mostrar alguns resultados de dois experimentos da EPAMIG, que nós estamos desenvolvendo lá no sul de Minas e no Cerrado. Né, um novo projeto que ele está sendo implantado agora em todo o estado de Minas Gerais, e também trouxe alguns outros resultados de cultivares também registrados por outras instituições de pesquisa. Então, para a gente iniciar, é interessante a gente falar aí como que foi nessa questão da evolução no registro de cultivares. A gente tem cultivares ali, podemos chamá-las como cultivares tradicionais ou antigas. São cultivares do grupo Bourbon, grupo Mundo Novo, Catuai, Tatu, Acaiá. São cultivares aí que todos os produtores já ouviram falar sobre elas ou já presenciaram alguma lavoura dessas cultivares. Algumas cultivares intermediárias, né, já advindas aí dos programas de melhoramento, né, como Topázio, Ouro Verde, Catucaí, Meras, Obatãs, Tupi, IPR-159, Paraíso Linda Família, mais novos, né, como a MGS Paraíso 2, Catiguá MG2, MGS Família 1194, MGS Ametista, Aranã, Zacaulã, Guará, Arara, muito plantada hoje, Obatã Amarelo e alguns IPRs. Então a gente chama esses cultivares mais novas. E quando se trata de cultivares, se nós acessarmos o site, o Registro Nacional de Cultivares no site do MAPA, nós vamos encontrar lá que atualmente nós temos 141 cultivares de café registradas. E esse é um número muito grande, né? Sendo aproximadamente 60% delas resistentes à ferrugem e 40% delas suscetíveis à ferrugem. Então, se perguntarem para mim, Denis, essas 141 cultivares, elas já foram testadas em todas as regiões produtoras de café? Impossível. Impossível elas todas serem testadas em todas as áreas. Mas o que a gente busca nos nossos projetos, principalmente aqueles projetos de validação de cultivares, é testar, né, quando a cultivar ela é registrada, a gente inserir ela nos projetos de validação na maioria dos ambientes possíveis, para ter aí uma representatividade dentro da região produtora de café. E quando nós falamos de recomendação de cultivar, a gente sabe que o genótipo, né, que seria a cultivar, ele apresenta essa influência, né, na produtividade. O ambiente de cultivo
também é um fator que tem essa participação no desempenho produtivo. E nós temos o que nós chamamos de interação GA, que é a nossa interação genótipo por ambiente. O que é isso? É a capacidade que a cultivar tem de ter um desempenho diferente conforme muda o ambiente de cultivo. Né? Em outras palavras, a cultivar tal, ela vai bem em tal região. Já em tal região, a tal cultivar vai melhor. Então isso é a interação genótica do ambiente. Né? A cultivar, ela ser mais adaptável àquele ambiente. E quando a gente fala de interação genótica com o ambiente, é interessante a gente falar sobre dois fenômenos, adaptabilidade e estabilidade. Então o que esses dois nomes eles querem dizer? Quando nós temos um cultivar adaptável, quer dizer que muda o estímulo ambiental, essa produtividade ela é alterada. Ou seja, essa cultivar ela vai produzir mais quando ela tiver esse estímulo aqui. Já quando a gente tem a estabilidade, por mais que muda, né, as condições ambientais, a produtividade ela não é alterada. Então é o que a gente busca, que são cultivares cada vez mais estáveis, que a gente possa recomendar para a maior parte da região produtora. A cultivar adaptável, ela também é interessante. Quando a gente conhece um ambiente específico que ela vai bem. Então eu posso dizer, ó, na região do sul de Minas, no município de Muzambinho, essa cultivar vai muito bem. Então a gente pode recomendar, o que a gente chama de recomendação com precisão. Mas a gente sempre busca também por cultivares estáveis. São aquelas que, em todos os lugares que planta café, essa cultivar ela vai ter um resultado interessante. Talvez não seja a melhor cultivar para aquele local, mas ela vai ter um bom desempenho. E aí, né, falando um pouquinho de grupos de cultivares, né, tomando como parâmetro a resistência à ferrugem, nós temos aí cultivares que são suscetíveis à ferrugem, né, lembrando que depois da década de 70, né, com a entrada da ferrugem no Brasil, os programas de melhoramento eles tiveram como estratégia registrar novas cultivares portadoras, né, de resistência à ferrugem, porque essa doença, quando não controlada, ela pode causar aí prejuízos na lavoura cafeira de até 50% da produtividade. Então, daí a importância de ou controlar essa ferrugem ou fazer esse controle genético, que seria a adoção de cultivares resistentes. Então, quando a gente fala de cultivares resistentes à ferrugem, a gente fala de Catuai, Mundo Novo, Topázio, Epamigos 94 e PR100. E quando a gente fala de cultivares resistentes, nós temos cultivares vindos de diversas fontes de resistência. Nós temos aí os cultivares derivados do germoplasma Icatu, né, que seria o doador da resistência à ferrugem. Né, então, os Catu Caís, Guará, Roxinol, PR102, 103, 106, Aranãs. Grande parte das cultivares hoje resistentes são oriundas do híbrido de Timor, que o híbrido de Timor ele é um cruzamento de café arábica com café canéfora, e esse híbrido ele é cruzado com cultivares mais produtivas e ele traz essa resistência à ferrugem nesse híbrido de Timor. Então, como exemplo aí o MGS Paraíso 2, Ametista, Catiguá, Turmalina, os Sarchimores, e também os derivados do Sarchimor, que no caso aí é o Latam Amarelo, Arara, Cauã, Asa Branca e PR107. Então nós temos aí uma gama de cultivares muito grande, e dentre essa disponibilidade, né, de cultivares, cada uma delas é oriunda aí de grupos de resistência à ferrugem diferente. E se tratando também de um ponto muito importante, que é a resistência aos nematóides, às galhas, né, o meloidógeno exíguo e o meloidógeno paranaense. Na nossa região, né, aqui, principalmente que eu estou no sul de Minas, né, nós temos problemas com o meloidógeno exíguo. Então nós temos diversos cultivares que apresentam resistência a esses nematóides, né, como esses que estão apresentados no slide. E também o meloidógeno paranaense ele já é uma realidade, né, já existem áreas que já estão sofrendo com a incidência desse nematóide, visto que ele é muito mais agressivo que o meloidógeno exíguo. Os programas de melhoramento eles já se voltaram agora para a busca por
cultivares resistentes a esse nematóide também. No mercado, hoje, nós temos o IPR-100 e o IPR-106. E a Epamig, recentemente, ela registrou as cultivares MGS Guaiçara e a MGS Vereda. Elas ainda não foram lançadas, ainda não possuímos campos de semente, né? Então ainda não estão disponíveis sementes e mudas dessas cultivares, porém, elas já foram registradas com resistência ao meloidógeno paranaense. Em breve aí nós teremos campo de semente dessas cultivares. E aí vocês podem me perguntar, Denis, mas essas cultivares, elas são mais produtivas que Catuai? Não, provavelmente não. Mas, numa área infestada por meloidógeno paranaense, elas vão produzir café. O Catuai não. Então, a intenção nossa é o quê? É trazer elas como alternativa para áreas infestadas por meloidógeno paranaense, para solucionar aí mais uma vez um problema do cafeicultor. E para eu falar um pouquinho sobre resultados, né, desses projetos nossos de cultivares, nós temos dois grandes projetos na região. Nós temos um aqui no sul de Minas, que é esse primeiro projeto que eu vou apresentar, que é um projeto realizado em parceria com a Cochupé. E nós temos um no Cerrado Mineiro, que é realizado em parceria com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Então, falando um pouquinho desse projeto nosso aqui no sul de Minas, ele foi plantado em dezembro de 2016. Nós implantamos ele em 15 locais, são 15 municípios diferentes, dentro da área de abrangência da Cochupé. Implantamos 10 cultivares. Dessas 10 cultivares, 8 delas são resistentes à ferrugem, são cultivares recentemente lançados pela Epamig, e 2 cultivares como testemunhas, que é o Catuai, como testemunha nossa de produção, e o Bourbon, como testemunha de qualidade sensorial. Esses municípios eles estão distribuídos, né, em altitudes entre 780 até 1.170 metros, com estandes variáveis de 3.571 a 4.761 plantas por hectare, todas em sistema de cultivo sequeiro. E um ponto importante é ressaltar que o manejo aplicado nessas unidades é o manejo da propriedade, ou seja, desde que a muda chegou na propriedade, todo o processo é o próprio produtor que fez, da mesma forma com que ele faz com os talhões comerciais da fazenda. Então isso passa mais confiabilidade, porque hoje eles estão colhendo esses cafés, eles que passam as medidas para a gente, eles que fazem todos os tratos culturais. Então o resultado desse projeto não é apenas um resultado de papel, né, que os produtores vão consultar, mas é a opção que o produtor tem de ver ali lado a lado qual que é o desempenho das novas cultivares quando comparadas ao Catuai, por exemplo, né, que está no experimento e é um cultivar que ele tem na propriedade. Então é uma comparação lado a lado ali que o produtor ele vai ter uma decisão mais assertiva na hora de escolher uma cultivar para um novo plantio. Então essa imagem só para ilustrar a área de abrangência aí desse projeto do sul de Minas. Aí a questão das cultivares que nós estudamos, né, tem as 2 testemunhas e as 8 cultivares da Epamig, são o Catiguá 2, Ametista, Aranãs, o Catiguá 3, o Catucaí Pioneira, que está sendo lançado agora, está sendo registrado no momento, Paraíso 2, a Paraíso 1 e o Pau Brasil. Janaína, a conexão está tranquila? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Tá tudo certo aí. Então. E para a gente começar com alguns resultados de produtividade desse projeto, eu trouxe aqui resultados de 3 safras. A desse ano de 2022, nós ainda estamos fazendo o fechamento dos dados de todos os locais, né, as conversões sobre produtividade. Esses dados vão ser publicados no boletim técnico que nós estamos escrevendo na Epamig. Então, provavelmente em janeiro já vai estar publicado no site da Epamig esse boletim técnico com as 4 colheitas. Mas para a nossa reunião aqui eu trouxe a média de 3 colheitas, é o primeiro triênio desse projeto. Nós podemos observar que a média geral do experimento, isso aqui são de 11 locais, eram 15 no início, mas aí algumas unidades tiveram algum problema durante o projeto, alguma colheita que teve algum problema,
e aí nós não colocamos a média. Então aqui tem a média de 11 locais. A média geral de todas as cultivares em todos os locais foi de 28,5 sacos por hectare. Nós podemos ver que todas essas cultivares que estão com a barra em azul apresentaram produtividades acima da média. As cultivares em amarelo produziram abaixo da média, que são o Catuai, o Pau-Brasil, o Bourbon e o Paraíso 1. Então as cultivares Catiguá 3, Catiguá 2, Aranãs, Ametista Pioneira e o Paraíso 2 tiveram aí as maiores produtividades, algumas aí com mais de 30 sacos por hectare na média de 3 anos. Mas aí vocês podem ficar se perguntando, né? Mas esse número é um número muito grande, né? 32 sacas em sequeiro, média de 11 locais, é um número grande. Então vamos ver o que aconteceu dentro de cada ambiente. Quando a gente olha esses 11 municípios que foram estudados, a gente vê a interferência aí do ambiente de cultivo, né, nessa produtividade e até mesmo do nível tecnológico que é empregado no manejo dessas unidades. Então o que a gente observa? Que em Alpinópolis, a cultivar Catiguá MG2, ela foi a primeira colocada com 53 sacos por hectare na média de 3 colheitas, seguidas da Pioneira com 53,1 e a Ametista com 50,8. Em Botelhos, o Paraíso 2 foi a primeira colocada com quase 48 sacos por hectare. Em Cabo Verde, Aranãs com 50 sacos por hectare. Conceição da Aparecida, Pioneira com 51 sacos por hectare. Porém, nós tivemos ambientes que a primeira colocada produziu 19,6 sacos por hectare na média de 3 anos. Mostrando aí que essa unidade em Guaxupé pode ter tido uma influência do ambiente, porém pode ser também relacionado aos tratos da lavoura. Por isso aí uma média bem mais baixa. E nós fizemos aqui uma brincadeira aí com os dados e nós contabilizamos de 11 locais quantas vezes a cultivar ela ficou entre as 3 primeiras colocadas. Porque é muito difícil, se a gente for olhar apenas qual foi a primeira colocada, para a gente fazer uma recomendação. Então, assim, às vezes está assim, com uma diferença muito pouca do primeiro, do segundo para o terceiro colocado. Nós vimos quantas vezes a cultivar ela fica no top 3. Então, nós observamos aqui que a Paraíso 2, em 11 lugares, ela ficou no top 3 em 6. O Catuai Pioneiro em 5, o Aranãs em 4, o Catiguá 2 em 6, a Ametista em 5. Então, mostra aí que essas cultivares elas sempre estão assim, no topo. Em relação a resultados de qualidade de bebida, em 2020, nós fizemos avaliação sensorial de todas as cultivares nas 15 unidades. E aí está a média. A média geral, é a pontuação SCA, a média geral foi de 82,9 pontos. A média geral dos 15 ambientes das 10 cultivares, 150 amostras. E algumas cultivares aí tiveram bebidas acima da média, como o próprio Bourbon, que é a nossa testemunha, o Catiguá MG2, o Paraíso 2 e a Pau-Brasil. Então, cultivares que tiveram qualidade sensorial semelhante e até mesmo superior ao Bourbon. Então, olhando aqui a Paraíso 2 com o Bourbon, ela apresentou notas de 0,1 acima do Bourbon. Isso é muito pouco representativo, né? Basicamente igual. Só que quanto de café a gente tinha aqui atrás de Paraíso 2, quantas sacos por hectare, quanto que a gente tinha de Bourbon. E com qualidade sensorial semelhante. Então isso que é o interessante da gente atentar. Com base nos resultados do primeiro biênio de produtividade e essa resultado de qualidade, nós repetimos a qualidade sensorial das 5 cultivares que tiveram o melhor desempenho produtivo, que é o Catiguá 2, Ametista, Aranãs, Pioneiro e Paraíso 2. Então esses dados aqui já é a média de bebida, a média da qualidade sensorial de 2020 e 2021. E fizemos novamente um com o Bourbon como testemunho. O que nós observamos? Que acima da média tivemos novamente o Paraíso 2, o Catiguá MG2 e o Bourbon. Os 3 se agrupam estatisticamente, quando a gente trata esses dados na estatística. Então, mostrando mais uma vez o potencial dessas cultivares Catiguá 2 e a Paraíso 2, que além de mais produtivas que o Catuai,
elas foram com notas sensoriais semelhantes e até mesmo superiores ao bourbon amarelo. Juntamente com a qualidade de bebida, né, a gente avalia as nuances que os provadores eles identificam nessas amostras. A gente sabe que hoje, tratando-se de qualidade, a gente não pode falar só em nota sensorial mais. Nós temos que saber o que tem nesse café de diferente. Pode ter 2 cafés de 85, mas cafés com perfis sensoriais completamente distintos, que consequentemente vão agradar nichos de mercado diferentes. Então, nós identificamos algumas nuances que nós tratamos de nuances em comum, que apareceram em todas as cultivares e em todos os ambientes, como chocolate, chocolate ao leite, caramelo, melado, mel, melaço, frutado, frutas amarelas. E também algumas nuances que foram específicas de cada cultivar e em cada ambiente. Então, a gente observa aqui que as cultivares categoria MG2 e a Paraíso 2 foram as que tiveram maiores notas sensoriais, elas também apresentam uma maior complexidade no perfil sensorial, ou seja, um maior número de informações. Então, como exemplo aqui, a Paraíso 2 em Campestre, que foi a maior nota sensorial do projeto. Além de todas essas nuances em comum, ela apresentou características florais, rapadura, mamão, laranja, erva doce, especiarias e frutas cristalizadas. Ou seja, são bebidas mais complexas, que têm uma maior quantidade de informações. E também, mostrando que o ambiente de cultivo, ele também teve essa interferência. O Campestre teve uma maior quantidade de informações comparado ao Pinópolis, por exemplo, que teve basicamente esse perfil em comum. Apenas com uma nota floral de maracujá e erva doce, para as cultivares ametista e categoria MG2. Em relação à peneira, nós avaliamos aí a porcentagem de peneira 16 e acima, né, que são os frutos mais graúdos, na média também de 2020 e 2021. Nós observamos porcentagens altas, com exceção da cultivar categoria MG2, que ela fica aí não com um número baixo, porém estatisticamente inferior às demais, né, com 66% de peneira 16 e acima. As demais aí todas acima de 77%. A característica de grão tipo moca é interessante a gente ressaltar também que, mesmo ela não sendo um defeito físico na instrução normativa de classificação do mapa, ele traz um prejuízo, né, de rendimento. Porque onde teríamos 2 grãos chatos dentro do mesmo fruto, no caso do moca a gente vai ter apenas um grão arredondado. Então a gente tem uma perda de peso, uma perda de rendimento e, consequentemente, produtividade. Então, para o melhoramento genético, não é uma característica desejável. E a gente observa aí que apenas a categoria MG2 ela teve um valor mais elevado, né, estatisticamente. Esse valor aqui, ele é indicado até 12%, é permitido, né, para a produção de sementes certificadas. Então, né, na região, essa cultivar ela apresentou 14,8% do grão tipo moca. Não está muito acima, né? Está nem 3% acima do permitido, mas foi superior às demais. Hoje nós incluímos aí nas nossas avaliações, quando se trata de qualidade de grãos, a avaliação do aspecto do grão cru beneficiado. Porque sabemos que o aspecto físico ele também é muito importante, né? Então a gente avaliou numa escala de 1 a 5 qual que era o aspecto desses cafés. Todos apresentaram aspectos acima de 70%, porém, algumas cultivares como Aranãs e Ametista, elas se destacam com grãos com um melhor aspecto físico. São grãos mais uniformes, mais azulados, sem aquela película, né, aquele espermoderma aderido aos grãos. Então, uma característica interessante aí que nós observamos nessas cultivares. E um outro projeto, né, que nós estamos com ele em campo, né, que é o Unidade Demonstrativa de Café no Cerrado Mineiro. Esse projeto ele foi feito bem parecido com aqui no sul de Minas. Entretanto, lá no Cerrado são 21 locais, dentre eles alguns irrigados e outros em sequeiro. E aqui eu trouxe alguns resultados também, né, eu trouxe aí a média do primeiro biênio desse projeto, que é 2019-2020. Esses dados também da quarta safra já estão sendo fechados. Vai ser a defesa de doutorado de um aluno também, que faz esse trabalho no EPAMIG.
No ano que vem também esses dados de 4 safras lá no Cerrado já vai estar disponível aí para os produtores. Então nesse projeto, muitas cultivares elas se repetem. Tem algumas cultivares como a Ipamig 94, o Topázio, que não tem aqui no sul de Minas. O IAC 125RN, que é o uva, né? E o Seshimori 8840. Né? Esse 125RN foi um pedido dos produtores do Cerrado para colocar esse cultivar, que é um cultivar muito plantado lá. E o 8840 foi um teste nosso da Ipamig, por ser um cultivar que responde bem em irrigação. Vai ficar bem nítido nos resultados essa escolha. Então, com base no primeiro biênio, o que nós observamos em média de sacos por hectare? No geral, dos 21 locais, sequeiro irrigado de todas as cultivares, né, aqui. Então, a Paraíso 2 também apresentou superioridade lá no Cerrado, com 47,6 sacas. Seguida aí da Ipamig 94, que é 47,1 sacas. Aranãs, Seshimori, Ametista, produziram acima da média. E nós extraímos os dados do cultivo em sequeiro e do cultivo irrigado, para ver se teria uma diferença. Nós observamos que a maioria das cultivares, elas têm o melhor desempenho, tanto no sequeiro quanto no irrigado. Então, no sequeiro, o Paraíso 2 também continuou no topo, né, com 40 sacos por hectare, e uns 94 na Ametista. Então, o interessante é quando se trata do irrigado, aparece aí o Seshimori 8840, né, produzindo aí acima da média. Então, é um cultivar que responde bem ao uso da irrigação. E quando se trata de cultivo irrigado, a 1194 aqui, ela passou o Paraíso 2 aí por 1,3 sacas. Lá no Cerrado, nós também avaliamos a qualidade de bebida. Então, esses aqui são resultados do biênio 2019-2020. Nós contabilizamos, dos 21 locais que avaliou a qualidade sensorial, quantas vezes a cultivar ela ficou em primeiro lugar. Então, aqui é interessante nós notarmos que dos 21 locais, a Paraíso 2 ela foi a campeã em 10 deles. Categoria MG2, Bourbon e o Aranã. Categoria MG2 e o Bourbon 3 vezes, Aranãs 2 vezes, Pau Brasil, Ametista e 1194 uma vez. Lá também nós observamos essa questão das nuances, né? Então, essas características de caramelo, frutas amarelas, mascavo, acidez cítrica, mel, corpo cremoso e chocolate ao leite foram identificadas em todas as cultivares. Porém, algumas delas apresentaram alguma coisa a mais também. Então, novamente, aí ficou nítido a complexidade da cultivar MGS Paraíso 2 em perfil sensorial, né, com notas aí de floral, frutas tropicais, frutas cítricas, acidez mágica e o melado. E aí, diante desses resultados, né, teve um impacto bem interessante, né, desse projeto, né, os produtores têm gostado bastante desses resultados, mas muitos perguntam, né, mas e quando comparado nessas cultivares da Ipamig com outras cultivares registradas por outras instituições de pesquisa? Então, esse ano, né, no início do ano, nós já implantamos um novo projeto de validação de cultivares de cafeiros e transferência de tecnologias para todas as regiões cafeeiras de Minas Gerais. Esse projeto ele está em 46 municípios, né, então tem aí tanto no Triângulo Mineiro, Noroeste, Norte, Vale de Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Oeste, Sul e Sudeste de Minas. Sul e Sudoeste de Minas. Então está bem distribuído esse projeto que vai trazer aí bastante informação nos próximos anos aí para todas as regiões produtoras. E para esse projeto nós não utilizamos apenas cultivares da Ipamig, né? Inserimos aí algumas cultivares de destaque também de outras instituições, como o Obatã Amarelo, o IAC 125RN, do IAC, né, com o Catuai 62 também, a Cauã Novo, Arara, Guará e 2SL do Procafé, e o PR100 e o PR103, né, registrados pelo IDR Paraná. Aqui, curiosamente, apareceu a cultivar MGS Turmalina, ela foi registrada no início do ano também pela Ipamig. E esse material H64710 é o MGS Catucaí Pioneira, que agora já está com o nome, né? Essa planilha aqui de quando foi feito o projeto ainda estava como Progene, mas ele já está registrado aí como Catucaí Pioneira.
Bom, agora eu trouxe outros resultados, né, para a gente falar um pouquinho de nota sensorial e produtividade de outros projetos. Né, esse aqui é um trabalho que eu fiz na Universidade Federal de Lavras, no meu pós-doutorado. Nós trabalhamos aí com a qualidade sensorial no processamento despolpado, né, é um trabalho executado pelo INCT Café. Então, diversos cultivares de todas as instituições de pesquisa aí, nós observamos aí a superioridade, né, de nota sensorial para os cultivares Catiguá MG2 e a cultivar arara. Né, nos nossos projetos de EPAMIG, Catiguá MG2, ela sempre está em destaque, né, junto com o Paraíso 2. Nesse experimento aqui, infelizmente, a gente não tinha o Paraíso 2 para estudar, né, não tinha em compra esse material, mas mostrando aí que alguns materiais, né, como Saíra, o arara, eles também se aproximam, né, com uma qualidade de bebida bem interessante. Porém, todos aí apresentaram notas superiores a 82,3 pontos, né, sendo todos cafés especiais. Porém, aí o Catiguá MG2 e o arara, para SK, além de especiais, eles são excelentes, por apresentarem notas acima de 85. Esses trabalhos aqui, peço desculpa pela qualidade da imagem, que eu fiz uma foto aí do livro dos anais de eventos do congresso que teve esse ano em Poços de Caldas, né, o 46º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, e é um trabalho realizado por Dias e colaboradores, onde eles avaliaram aí a qualidade sensorial de vários materiais genéticos aí, e apresentou tanto a nota sensorial quanto algumas observações também de perfil. Então nós observamos aí diversos materiais com pontuações muito boas, como por exemplo o Geisha, né, que é um material da Etiópia, né, muito conhecido internacionalmente por sua qualidade, né, com 88,5 pontos. Paraíso 2 com 87,5, o Arara com 87,8, outros materiais como Siriema, 87,3 também, outros Siriemas aí com 88 e 87,75 pontos, estão mostrando aí que existe também uma gama de cultivares, né, que além de produtivas, estão apresentando qualidades bem semelhantes, né, e superiores ao Bourbon, ao Geisha, né, Pacamara, que são cultivares aí conhecidos por sua qualidade. Então tiveram perfis sensoriais bem interessantes, né, como o Paraíso 2 aí confirmando aí esse perfil cítrico, né, compota, né, de frutas. O Geisha, né, que é uma cultivar que sempre lembra muito damasco, limão, mexerica, né, principalmente frutas maduras. A arara bem voltada para garapa, rapadura, mexerica também. Em relação à produtividade desse trabalho também no congresso, né, a imagem não está muito boa, mas eu achei interessante esse trabalho por ter a média aí de 9 colheitas, de 9 safras. E aí o material que teve a maior produtividade, né, foi a cultivar arara, né, com 47,9 sacas, na média de 9 colheitas, né, sendo um número bem interessante. Aí seguido aí da cultivar gralha, que foi registrado recentemente também pelo Procafé, alguns catucaís, né, o Palma 2, material muito produtivo também. E esse trabalho também, onde o arara também foi o mais produtivo, né, numericamente, porém na estatística, né, que todas as médias aqui seguidas da letra A, né, elas não diferem, né, que é Paraíso 2, Catuai SH3, né, que é o Catuai resistente de ferrugem, o Catuai 2SL, Catuai 2SL, Catuai 24737, Catiguá MG2, a Cauã Novo e a Arara ficaram aí no topo com produtividades acima de 54 sacos por hectare, na média de 3 colheitas. Então, pessoal, de acordo com a minha apresentação, né, fica nítido aí essa predominância, né, dessa cultivar MGS Paraíso 2, né, nos trabalhos de EPAMIG. Hoje, vamos dizer assim, é o carro-chefe, né, é uma cultivar que nós temos um pouco mais, né, de propriedade para fazer uma recomendação mais generalizada, que é uma cultivar aí oriunda da hibridação artificial de Catuai amarelo com híbrido de Timor. É uma cultivar de porte baixo, ela apresenta frutos graúdos e de cor amarela, alta capacidade produtiva, apresenta resistência à ferrugem, a maturação dela é de precoce a média, ela não é tão precoce como um Bourbon,
mas ela é um pouco abaixo, um pouco antes do catuai. Apresenta excelente qualidade de bebida, boa resposta, a colheita mecanizada e a poda. Outra cultivar que tem apresentado muito interesse por parte dos produtores aí nas diversas regiões é o material arara da Fundação Procafé. É uma hibridação já entre catuai amarelo e obatã, né, oriunda de Sertimor. É um porte um pouco mais alto, frutos graúdos de cor amarela, alta capacidade produtiva, resistente à ferrugem, a maturação tardia, excelente qualidade de bebida também e baixa porcentagem de grão de pulmão. E aí muitas pessoas perguntam, né? Mas qual que você indica, né? Paraíso 2 ou Arara? São duas cultivares muito boas, né? Elas possuem essas características em comum de alta produtividade, fruto amarelo, resistente à ferrugem, fruto graúdo, boa bebida, porém elas apresentam uma diferença muito grande que é na precocidade, né? Na maturação. Paraíso 2 ela é sempre precoce, a Arara já é mais tardia. Então elas podem atender regiões diferentes, como elas podem servir de alternativa na mesma propriedade, para ter aí um escalonamento de colheita. Então assim, são duas cultivares muito interessantes para servir como alternativa aos produtores. Como exemplo também o obatã, né, que é um Sertimor. O obatã amarelo, IAC 4739, é um material que está tendo bastante visibilidade também, está sendo bastante aceito, né? Na região da Mogiana eles estão plantando bastante ele. Porte baixo também, frutos graúdos amarelos, alta capacidade produtiva, resistente à ferrugem, também maturação tardia e qualidade de bebida muito boa. E para encerrar, um exemplar aí do registrado pelo IDR Paraná, na minha opinião, né, um dos melhores materiais deles, que é do grupo Catucaí, né, que é o IPR 103, que é Catuai com Icatu, porte médio, frutos médios de cor vermelha, alta capacidade produtiva, esse já é moderadamente resistente à ferrugem, não é totalmente imune, maturação média tardia, né, então ele é um pouco mais tardio que o Paraíso 2, por exemplo, mas um pouco mais precoce que o Arara, que o obatã, e boa qualidade de bebida. Bom, pessoal, de dados, né, de informações que eu tinha para passar para vocês, era isso, né? Nós temos inúmeras cultivares de café, né, disponíveis, então é bem extenso esse assunto. Nós poderíamos ficar horas e horas falando de cultivares, mas aí eu resolvi trazer os resultados desses dois projetos, né, e mais alguns resultados mais avulsos, né, de outros projetos realizados por instituições parceiras. Mas aí acho que a gente ainda tem alguns minutos na gravação, fico disponível aí, né, para qualquer questionamento, qualquer pergunta e para a gente continuar o nosso bate-papo. Beleza? Desde já eu agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado, Denis. Bom, o Arnaldo aí levantou a mão e quer fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta aí, Arnaldo. Arnaldo, tá aí? Pode perguntar, por favor. Opa, desculpa que travou aqui. Primeiramente, parabéns, Denis, né, pela sua apresentação, né, excelente apresentação, muito esclarecedora, parabéns pelo trabalho, né. A gente vê, né, que é uma pesquisa séria, passa muita confiança, né, para todos nós. Eu sou, né, produtor das Matas de Minas, sou da região de Divino, Minas Gerais, e a minha dúvida é que eu estou para renovar a minha lavoura, metade da minha lavoura de terrenos de mais ou menos 750 metros de altitude. Eu estava pensando em plantar o arara. O que você acha nessa região? Você acha que seria bom? A minha dúvida é por causa do nematóide, que geralmente quando a gente tem, né, uma lavoura que você, né, antiga, que vai tirar e vai plantar uma nova lavoura, você tem os nematóides, né? Se o arara seria indicado também. Porque eu não sei, já li algumas coisas, alguns eu já li que ele não é resistente, e outros eu já li que ele era, e eu fiquei nessa dúvida. Então, em relação à altitude, eu acho que é tranquilo por questão do arara, né, principalmente por questão da maturação, né, deveria ter um pouco mais de atenção com ele em regiões muito altas, mas essa questão de 750 metros eu acho que seria tranquilo, a questão do arara. Agora, em relação aos nematóides, eu
confesso que eu não consigo te afirmar essa resistência dele. Eu já vi também alguns relatos, mas até onde eu sei, não é confirmada essa resistência dele aos nematóides. O interessante seria fazer uma análise, né, para ver se realmente a área ela é infestada por nematóide. Se ela é infestada, qual é a espécie desse nematóide, se é o exígua. E nós temos aí diversos cultivares que são resistentes. Uma delas é o PR100. Né? O PR100 é um cultivar resistente ao nematóide. A própria Pamig tem o Paraíso 1, que é resistente ao nematóide exígua. O Paraíso 2, né, nós não temos resultados publicados ainda, mas ele está apresentando aí uma certa tolerância também a esses nematóides. Então, assim, se for certeza que tem nematóide nessa área, a minha indicação é que você optasse por uma cultivar que é comprovado que tenha resistência. Mas em questão de atitude, de produtividade, não teria problema o arara não, uma cultivar muito boa. Beleza, muito obrigado. Por nada, eu que agradeço. Bom, temos mais um amigo aqui, qual é o seu nome mesmo? O Sword? Hã? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Pode perguntar, Luiz Henrique. Aqui nós temos uma área de mais ou menos 1.100 mil metros de altitude. Aí nós estamos querendo começar a renovar, que era um Catuai 144. Nós querendo renovar e plantar o Paraíso 2. Show de bola. Aí vai ser em consórcio com o macadâmia, no meio, entre linha. Aí eu queria saber se ele vai bem sem sombreamento. Então, em questão do sombreamento, nós estamos iniciando alguns trabalhos agora, onde vai ter o Paraíso 2, mas eu acredito que ele não vai ter problemas com o sombreamento. O que o sombreamento possa causar é a interferência que ele vai causar em qualquer cultivar. Né? A maturação vai ser um pouco mais tardia, né? Já se tratando de uma região mais alta, e o sombreamento nessa maturação é mais tardia, mais lenta, o que também não é um problema. Né? Nós sabemos que cafés aí arborizados, né, sombreados, têm uma qualidade de vida muito boa. Né? Então, o Paraíso 2, por ser uma cultivar que já tem essa pré-exposição à qualidade de vida, pode ser muito interessante. Então, assim, eu acredito que o sombreamento para ele não seria problema, não. Que a área nossa é face norte, então é só o dia inteirinho. É muito quente. Não, então, provavelmente, nós temos lá um resultado, né, como Campestre, que foi o município que teve a maior altitude, né, do nosso experimento, e o Paraíso 2 teve um bom resultado lá, tanto de bebida quanto de produtividade. Então, nessa altitude, nós já temos resultados interessantes para ela. Que aqui nós temos o arara lá na terra, lá em cima, ele vai ser fraco. E aí vai sair com tarde, né? E vai ser meio seco também. Sim. Mas eu acredito que não tem problema não, por questão de sombreamento. Eu acho que é uma boa escolha. Ah, sim. Que é bem duvidoso, né? Vai começar a renovar, que a lavoura tá muito ruim de raiz. Entendi. Aí tem que renovar mesmo. Não, obrigado, sim. Eu que agradeço. O Paraíso 2 ele ainda é resistente um pouco à seca? Não. Um material nosso, que nós temos já algum resultado que tem um pouco mais de tolerância, é o Catiguá MG2. Os outros materiais nós ainda não podemos afirmar aí. Também, né, é um experimento que nós estamos começando agora, inclusive já está semeado, nós vamos fazer alguns testes em vasos, alguns testes em campo, com sem irrigação. Em caso de vegetação, a gente vai tirar totalmente a água para ver até quando ele tolera, e aí a gente vai avaliar essas cultivares mais novas. Então, provavelmente em breve nós vamos ter mais resultados. Mas ainda são apenas relatos de produtores que o Catiguá MG2 ele tolera mais. Mas eu não tenho nenhuma publicação que eu possa afirmar isso do Paraíso 2, não. Acredito que ele vai ter um comportamento semelhante às demais. Não vai ser nem mais resistente, nem mais tolerante e também nem mais sensível.
Nossa, tem um vizinho nosso que já tem o Brasil 2. E tá indo bem aí na região? Tá indo bem, tá. Ele falou que não planta outro café, se não foi esse. Muito bom. Qual que é o município mesmo? Nossa, é Poço Fundo, Minas Gerais. Poço Fundo? Não, tranquilo, que bom saber. Não, é um material muito bom, sabe? A arrancada inicial dele é muito interessante, é um café muito vigoroso e muito bom de bebida, né? Então é atrelando aí o útil ao agradável, né? Com uma peneira boa. Então, assim, tem sido um material que ele pode não ser o melhor material que você vai plantar, mas que ele vai ter um bom desempenho, isso aí nós temos certeza disso. Ah, certo. Ele falou que ele não planta outro café se não for ele. Muito bom saber. E a Obrigado aí pela... é uns 1.100 ml de atitude também e vai indo com a beleza. É isso mesmo, muito bom. Acho que você fez uma boa escolha. Então, obrigado, senhor. Eu que agradeço. Bom curso. Obrigado. O Denis, é uma observação que eu anotei aqui e o pessoal fala muito, né? O Bourbon, quanto à qualidade do café, às vezes ele tem um diferencial, mas também se vê que com relação à produtividade, a produtividade dele é menor do que muitas outras cultivares, né? Muito baixa, e a suscetibilidade dele à ferrugem é muito difícil. Eles tratam assim, uma comparação, né, seria uma vaca holandesa, né, dá muito leite, mas o trato tem que ser diferenciado, né? Então, assim, o Bourbon é uma cultivar, eu falo assim, para quem quer no microlote, quer preparar um lotinho para concurso, né, tem um nicho de mercado específico, uma venda direta, que quer Bourbon naquela região, ok. Mas é uma cultivar muito difícil de manejar ela. Já é de porte alto, muito suscetível, né, muito sensível a qualquer intempérie climática. Então é uma cultivar que a vantagem dela é realmente só a qualidade de bebida. Certo. Mais alguém tem alguma pergunta sobre o tema? O Arnaldo? Arnaldo levantou a mão aí. Pode Eu de falar. novo aqui. Aqui, em relação ao geisha, o que você assim, me diz, assim, que é novo, né, tá chegando agora, não é uma cultivar nativa, né, do Brasil, e ela tem se adaptado bem, igual a minha região aí das Matas de Minas. Eu tenho propriedade em torno de 750 metros, mas tem uma outra que gira em torno de 1.000 metros de altitude. Você acha assim, que iria bem, que valeria a pena a gente ter um pequeno corte dessa lavoura? Como é que funciona? Eu acredito, a gente tem alguns relatos aí, né, de alguns produtores já com pequenos talhões de geisha, bem pensando na questão da qualidade, viu? Porque em relação à produtividade também é baixa. Então, assim, se eu gosto de participar de concurso, fazer alguns lotes diferenciados para agregar valor aí, é interessante ter um pedacinho, um talhão. Mas não é uma cultivar assim que você vai se surpreender com ela em produtividade, não. Talvez o que ela vai te agregar em qualidade, você vai estar, entre aspas, perdendo em produtividade. Então nós temos aí, como eu apresentei, outras cultivares como o Paraíso 2, o Arara, que são cultivares que apresentam também uma qualidade bem interessante, que é o que chama a atenção no geisha, e com uma produtividade muito mais elevada. Então eu acho assim que eu recomendaria mais por uma questão de para bebida diferenciada, para fazer microlote. Mas talhões comerciais visando um grande volume de café, eu não acho uma boa ideia, não. Muito obrigado. Bom, Eu agradeço. o Miguel levantou a mão, a gente vai fazer o seguinte, vou passar aqui para a Marilúcia falar um pouquinho aqui, porque já estamos esgotando, gente. E o tempo que acabou, viu? Nem eu que desligo, não. Então, Marilúcia, fala rapidinho para ver se dá tempo do Miguel fazer a pergunta e pro Denis responder. E desde já agradeço muito a sua colaboração aí com a gente, viu? Muito esclarecedor, Denis. Eu que agradeço, Janaína. Só agradecer, Denis, e passar a bola para quem está precisando de perguntar, porque é mais importante, né?
Deixa ele fazer a pergunta. Mas aí, Miguel, Obrigado. vamos ver. Rapidinho. Boa noite, Denis. Boa noite todo mundo aí. Boa noite. Eu sou aqui do Tudinho de Lambari. Até que eu e a Janaína aqui, a gente meio que mora perto, né, Janaína? Isso. E eu queria saber, eu vou fazer o plantio do Catucaí 2SL amarelo esse ano. Sim. E a altitude que eu vou fazer o plantio é média de 1.100 e poucos metros a 1.250 metros. Eu queria Certo. perguntar, será que o Paraíso 2 não se adaptaria melhor nessa altitude do que o Catucaí? Porque lá é clima ameno para quente. Ameno pra quente. Ameno para quente. Aí eu queria saber, será que o Catucaí 2SL seria bom ou o Paraíso 2 seria mais interessante? Eu vou ser bem sincero. 2 cultivares muito boas, viu? 2 cultivares muito boas. Qual que é o tamanho da área? Ah, cara, acho que vai dar a média de 1,5 hectare, mais ou menos. Ah, Entendi. Se fosse uma área maior, talvez eu já ia falar até pra, como diz, pra colocar as duas. Né? Colocar as duas, né? Dividir a área. Mas 2 cultivares muito boas. E o 2SL vem mostrando também um comportamento bem interessante, né? Em todas as regiões aí. Também é um cultivar, como diz, que bebe bem, tem a peneira boa, responde muito bem a poda. Então, assim, eu acho que qualquer uma das duas que você escolher, eu acho que você tá escolhendo bem. certo. Até que eu não tava sabendo desse Paraíso 2. Até porque se eu ficasse sabendo dele, eu faria. Dividiria o meu terreno em metade do Paraíso 2 e metade do 2SL. Porque na minha região aqui, o 2SL tem, como diz, se desenvolvido muito bem. Porque É uma cultivar muito boa. Dos catucaís, para mim, é um dos melhores. tem. Até que aqui é um clima de mais tardio, onde eu moro aqui, bem mais tardio. Até porque a gente começa a fazer a colheita mesmo pesada de junho para frente. E são 2 cultivares que são semi-precoces, né? A maturação delas são bem parecidas também. Sim, sim. Até que é o lugar que nós vamos plantar, normalmente do Catuaí 144 que eu tenho, é média de agosto, setembro. É um Ó, lugar tá bem tardio mesmo. bem mais tardio. Aí eu queria ver se talvez, assim, às vezes o Paraíso fosse bom, eu consigo arrumar mais um espacinho dentro mesmo para fazer o teste. Entendeu? Ah, então, pode. Quando eles fazem um teste, quando eles o catucaí, do DCF, você já tem certeza. Então Sim. coloca ele na sua área e deixa um pedacinho lá e faz um teste aí para uma próxima oportunidade. Você já tem uma certeza maior. Tem sim. A Dalila fez um comentário aí que o 2SL vai muito bem na minha região. O Paraíso teve baixa produtividade. Dalila, você sabe se é o Paraíso 1 ou se é o Paraíso 2? Pode digitar isso se você preferir. Porque nós temos 2 paraísos, né, registrados. Tem o Paraíso MGH419-1 e temos o Paraíso 2. O 2 ele já está tendo um comportamento bem diferente, já está saindo bem na frente do 1. O 1 ele tem uma arrancada inicial mais lenta. Nós são plantas mais baixas, plantas mais compactas. Então o Paraíso 2 ele já é uma seleção, né, nos cruzamentos de paraíso. Ele já é uma cultivar que está bem superior aí na maioria das regiões. Pode passar para o Arnaldo. Pode falar, Dalila, perdão. Não, desculpa, eu só troquei aqui o nome da variedade, perdão, é o Arara. Desculpa. Ah, o arara que teve baixa produtividade? Sim, foi pouco, eu não sei se é porque que é um pouco mais fresco, o que que é. Aqui eu tô a Entendi. 1.120 metros. Ah, entendi. O 2SL nessa altitude ele vai muito bem mesmo. Obrigado pelo comentário. Aqui ele ganha de lavrado dos dois, de muitas outras variedades. Mas Muito agora bom. nós estamos tentando Paraíso 2. Ótimo. Muito bom. Tomara que dê certo aí. Torço para que sejam ótimas lavouras. Obrigada. Eu que agradeço. Arnaldo, tem mais alguma pergunta? Ah, é só um comentário, que eu tive um problema com o Paraíso 1.
Ele não produziu mesmo nada, tipo 750 metros. Vou até arrancar ele agora, uma da área que eu vou renovar é a dele. Podei, ele não sai muito bem. não saiu não. Eu já comentou o paraíso, mas depois ela trocou, né, a variedade, aí eu tava só comentando. Só complementar. O Paraíso 1, hoje assim, nós não estamos recomendando ele mais. Hoje, em questão do cruzamento de Paraíso, o Paraíso 2 ele sai bem na frente. Bom, gente, hoje o Google tá bem bonzinho, a gente até passou aqui o tempo e ele permanece. É o seu Black Friday. Bom, agradecer aí o Denis, Marilu, se quiser fazer as considerações finais, a gente vai terminando. Vai ficar gravado, eu vou estar postando depois e passo o link nos grupos para quem quiser acompanhar. Agradecendo muito aí ao Denis, né, por se disponibilizar. Aí para a Mig sempre fazendo um bom trabalho aí e nos ajudando aí a escolhermos aí as nossas variedades, né, para plantio, qualidade, produtividade, enfim. Obrigada. Marilúcia? Eu queria só agradecer mesmo ao Denis, muito prazer conhecê-lo aqui virtualmente, né? E o propósito do grupo é esse mesmo, e hoje teve a interação, né, das pessoas sendo supridas de informações importantes. Eu acho que eu e Janaína e o Fabiano temos essa proposta e vamos continuar com essa interação e que vocês, jovens, vocês que estão aqui conosco, se sintam à vontade cada vez mais para falar como se tivesse uma roda de conversa, né, Janaína? É isso aí. Então, agradeço a todos aí pela participação. Pode falar, Denis. Foi muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez a Janaína pelo convite, mas aproveito para agradecer aos 3, né, líderes do grupo aí e a todos os participantes. Né, para a gente é muito importante, né, porque as nossas pesquisas têm que ser difundidas. Né, nós temos de campo, temos publicações científicas que na maioria das vezes não chegam até o produtor. Então, assim, para a gente é um prazer, né, a EPAMIG fica à disposição, né, nós temos um grupo grande que trabalha com café, muito heterogêneo, diversas áreas diferentes mesmo, quando se trata de cafeicultura, então fica à disposição aí. Se alguém precisar de alguma coisa, ou contato de algum outro tema, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Aproveitando aí o gancho deles, Janaína, a gente está falando do formato que possa ser mais absorvido pelo grupo, né? Talvez a gente continue, né, com essas pessoas que estão trazendo essa informação tão assim precisa e faça aquele presença com o certificado de presença para que os alunos possam ter, né, essas aulas, essas horas como curso de extensão, né? Eu acho que a gente pode fazer isso. Boa ideia. A gente vai estar... Né? Eu estava pensando aqui, porque um conteúdo desse é digno de alunos de faculdade, eu penso que a gente não pode perder de dar esse conhecimento e esse balizamento para quem está ouvindo. Eu acho muito importante. A gente vai estar vendo isso. Então, gente, um abraço.